Meus amigos, depois de flertar com o patamar de 100 mil dólares no início do ano de 2026, o Bitcoin recua em pouquíssimo tempo até os 87. Nesse vídeo a gente vai tentar explicar o que está acontecendo e quais são os principais fatores macroeconômicos que puxam, através de cordas nesse momento, o Bitcoin para baixo do patamar de 90 mil dólares, que não era visitado há algum tempo. Eu explico para vocês o que está acontecendo, além também de outras questões logo após a vinheta. Vamos embora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, lembrando a você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição e, ao fim, um comentário é também muito bem-vindo. Se você curtir o material que vai ser apresentado nos próximos minutos, ajuda demais na propagação desse vídeo para mais pessoas que ainda não conheçam aí o nosso trabalho. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, o tema principal desse vídeo é, claro, quais são os fatores macro que nesse momento impactam de maneira tão negativa no Bitcoin, que geram um grande medo, um grande FUD e levam o ativo abaixo de 90 mil dólares, patamar que não era visitado há algum tempo. A gente, inclusive, na semana passada, viu o institucional trazer inflows muito favoráveis, parecia ser uma mudança de trajetória, o maior inflow para dentro dos ETFs spot desde outubro de 2025, ou seja, bastante tempo. Parecia que a coisa estava mudando, o Bitcoin estava ganhando tração, essa injeção de liquidez estava acontecendo e a gente visitaria em questão de tempo o patamar de 100 mil dólares. Em poucos dias esse cenário mudou bastante, o Bitcoin volta àquele patamar que foi muito visitado durante o mês de dezembro, em 87, 88, 89, ficamos um longo período lateralizado nessa região e a gente agora volta nessa região de preço, muito impulsionado por conta dos fatores que foram determinados essa semana, principalmente pelo cenário macro. Antes de entrarmos no que está acontecendo, é importante ressaltar essa notícia envolvendo a Suprema Corte norte-americana. A gente falava no meu vídeo mais recente aqui no canal, nessa última segunda-feira, onde na terça poderíamos ter um julgamento importante sobre a questão tarifária nos Estados Unidos, ou seja, todas aquelas tarifas que estavam sendo implementadas desde o Liberation Day do Trump, lá em abril do ano passado, poderiam ser julgadas como ilegais, ou seja, tarifas que excederam o seu poder do presidente e que poderiam agora ser revogadas. A Suprema Corte então poderia emitir uma decisão nessa terça-feira, mas acabou emitindo 3 decisões e nenhuma delas a respeito dessa questão da legalidade das tarifas. Portanto, continuamos com essa questão em aberta, esperando respostas que muito provavelmente, no momento que forem dadas ao mercado, vão gerar uma intensa volatilidade. Voltando com vocês ao que interessa, como eu falava, essa quarta-feira foi marcada pelo discurso de Trump nos Estados Unidos. Para quem não está acompanhando, basicamente nas últimas 72 horas tivemos uma grande questão envolvendo Greenland, esse território que hoje pertence à União Europeia e os Estados Unidos quer negociar. Então, durante as últimas 48 horas, principalmente no início dessa semana, nós vimos uma grande queda no mercado acionário norte-americano. Ontem, mais de 1 trilhão de dólares saíram dos mercados. No mercado cripto também tivemos uma forte queda, Bitcoin vindo abaixo do patamar de 90 mil dólares depois de um longo período, muito por conta desse conflito tarifário que poderia acontecer entre Estados Unidos e a União Europeia. O Trump, por mais uma vez, trazendo aí a possível tarifa a todos esses países pertencentes à União Europeia que estão envolvidos no caso da Groenlândia, isso é, a Greenland. Então, no dia de hoje, esse discurso de Trump dessa quarta-feira trouxe uma certa calmaria para os mercados, então as ações no principal índice da Bolsa Norte-Americana subiram um pouquinho, tiveram um certo respiro, depois basicamente do Trump descartar qualquer tipo de ação militar envolvendo a negociação de Greenland. Ele apenas continua ameaçando na questão tarifária, mas descartou qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de guerra envolvendo a parte militar. Ou seja, isso trouxe um certo respiro para os mercados e, inclusive,
os mercados nos Estados Unidos se recuperaram nessa quarta-feira. O mesmo não acontece no mercado cripto, a gente não vê nas últimas 24 horas uma ação positiva, pelo contrário, o Bitcoin continua recuando nas últimas 24 horas e soma quase 10% de queda nos últimos 7 dias, o que obviamente chama bastante atenção. Então, o que mais acontece essa semana? O ouro atingiu a sua nova all-time high em meio a essas ameaças tarifárias. O Bitcoin, conhecido como o ouro digital, não segue o mesmo caminho do ouro e, pelo contrário, continua a sofrer. Ou seja, o Bitcoin ainda não é reconhecido pelos mercados como um ativo de reserva de valor como deveria ser. Eventualmente, acreditamos que ele vai receber o seu devido reconhecimento, mas ainda não é o momento, pelo que diz aqui os mercados, já que o ouro atinge a sua nova all-time high, a sua nova alta histórica, e o Bitcoin caminha em trajetória contrária, trazendo fortes quedas por conta dessas questões tarifárias, por conta desse medo e essa incerteza envolvendo tanto os países da União Europeia como também o país norte-americano. Durante o dia de hoje, a União Europeia também anunciou oficialmente a suspensão do seu acordo comercial com os Estados Unidos, que é mais um ponto que intensifica esse conflito e gera para a gente tendências de problemas tarifários, ou seja, os Estados Unidos devem trazer uma resposta a essa movimentação, com certeza, dentro dos próximos dias, ainda durante essa semana. Então, esse é o principal motivo. É claro que a gente vê essa questão envolvendo a União Europeia e os Estados Unidos como o principal fator que vem trazendo essa queda não só no Bitcoin, como também para outros mercados, tal como já mencionamos, o mercado acionário norte-americano. Outro ponto bem importante de ser mencionado, o Bitcoin vive muito da sua injeção de liquidez, e nesse momento a sua injeção de liquidez se vê dificultada. A gente vê uma clara opção aqui de outflow por parte dos investidores institucionais, depois de uma grande entrada, como eu comentei na abertura do vídeo, de quase 1,5 bilhão de dólares na semana passada, demonstrando para a gente que havia acontecido uma mudança ali de apetite por esses investidores institucionais. A trajetória do mercado cripto parecia mudar, parecíamos ter ali um ganho de momentum para o Bitcoin. Ele agora muda completamente, a gente acompanha tanto no dia 16 como também no início dessa semana outflows consideráveis, mostrando que o apetite ao risco pelos investidores institucionais novamente muda de direção. Outro ponto importante na questão de liquidez, dificilmente veremos mais um corte de juros acontecendo em janeiro, e o que parecia ser o cenário provável para o mês de dezembro, para esse mês de março, ou seja, no mês de dezembro tínhamos aqui uma alta probabilidade de corte de juros para essa reunião de março, agora não acontece. A gente vê também chances muito remotas de corte de juros acontecerem na segunda reunião de políticas monetárias do Fed nesse ano de 2026. A decisão para um possível corte fica possivelmente somente para o mês de abril ou quem sabe lá para o meio do ano, em junho de 2026. Nesse momento é traçado aqui pelo monitor do CME como reunião e momento mais provável do corte de juros acontecer no país norte-americano. Sem ainda uma direção clara de quando irá acontecer o quantitative easing, se é que vai acontecer dentro dos próximos meses no país norte-americano, a gente ainda vê uma incerteza e uma dificuldade de ganho de momentum para o Bitcoin nesse momento do mercado, e por isso ele se vê enfraquecido e trazendo correções. Bom, esse é o cenário macroeconômico de momento que vem influenciando na ação de preço do Bitcoin nesse presente momento. Além disso, é importante a gente lembrar que alguns dados fundamentais também não apontam para a gente numa direção tão interessante assim, como por exemplo esse dado que eu separei para trazer para vocês no dia de hoje. Os holders de Bitcoin realizando perdas, ou seja, realizando prejuízos pela primeira vez desde outubro de 2023. Então, o que esse gráfico aqui significa na prática? A gente pode ver que desde outubro, setembro de 2023, quase 3 anos atrás, não se realizava Bitcoin com prejuízo. Aqueles que realizavam Bitcoin, ou seja, vendiam Bitcoin, só realizavam com lucro. E agora a gente começa a ver os primeiros holders, sejam eles de curto ou de longo prazo, realizando Bitcoin com prejuízo, entendendo que o cenário daqui para frente pode continuar piorando e por isso eles preferem realizar prejuízo agora do que um prejuízo maior lá para frente. Então, na prática, eu vou explicar para vocês o que esse gráfico traz para a gente. Então, basicamente,
traz para a gente que antes a maioria só realizava lucros e agora realizam prejuízos. Isso é, claro, uma mudança de comportamento. Parte desses investidores aceita perder um pouco somente para sair da sua posição. Então isso é, claro, um sinal de estresse ou pelo menos um medo no cenário de curtíssimo prazo. Então, geralmente isso acontece no início de correções um pouco mais profundas ou no meio do bull market, como uma certa limpeza de mercado. Quem costuma vender em prejuízo? O investidor recente, famoso top buyers ou short term holders, traders alavancados ou mão fracas. Geralmente, long term holders ou holders antigos não vendem durante essas fases. Então, como a gente pode interpretar esse dado como o cenário mais provável? Um reset de alavancagem, uma fase de capitulação parcial e a transferência de Bitcoin de mãos fracas para mãos mais fortes. Então, o que a gente precisa observar a partir daqui? Caso esse prejuízo, isso é, esse gráfico continue aumentando, a gente continue a ver holders vendendo Bitcoin com prejuízo, isso pode estender um pouco mais essa correção e, consequentemente, gerar uma grande pressão vendedora e um efeito cascata no preço do Bitcoin, liquidando muitos holders que estão alavancados, gerando aí o Bitcoin a patamares inferiores a 87, 85, quem sabe 80 mil dólares. E caso esse cenário comece a diminuir, isso pode significar para a gente um sinal de possível fundo local, ou seja, identificando que caso aqui os holders parem de vender com prejuízos, isso pode ter significado um fundo para a gente e eles voltando somente a realizar caso venham a realizar novamente com lucros. Então é importante a gente acompanhar daqui para frente como esse gráfico vai se manter e, claro, como isso deve influenciar na ação de preço do Bitcoin. Chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, nem tudo está perdido. Se por um lado a gente vê um medo, a gente vê realização com prejuízo do Bitcoin e investidores institucionais nem tão interessados assim em Bitcoin, a gente vê algumas baleias conhecidas do mercado comprando Bitcoin como nunca, a um patamar muito importante que chama a atenção. 450 Bitcoins por dia é a média que essa baleia da Bitfinex está comprando Bitcoin. Então, para você ter uma ideia, é basicamente a mesma quantidade de Bitcoins que estão sendo minerados por dia. É como se essa baleia comprasse todo o Bitcoin novo que está sendo trazido ao mercado e minerado diariamente. Então, naturalmente, quando a pressão compradora retornar aos mercados, a gente vai ver sim um choque aí de demanda, um choque de oferta acontecendo, onde a oferta vai ser pouca e a demanda vai ser muita, e naturalmente isso deve trazer consequências para a ação de preço do Bitcoin positivamente. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, agradecendo a você que ficou comigo até o fim dele, lembrando novamente você deixar aquele like e eu encontro vocês novamente amanhã na quinta-feira. Até lá!